Então abra sua Bíblia no livro de Crônicas. Crônicas capítulo 15. O relato, primeira crônica. Obrigado, amor. Primeira Crônicas capítulo 15. Minha esposa hoje cantou, irmão. Vocês não viram, não? Cantou, eu ouvi a vozinha dela no fundo. Aí alguém falou assim: pastora, vem pro louvor. Foi Marcelo, acho que falou. Ela canta, irmão. Ela canta. Aí eu falei: se tu me canta, tu me leva. Aí acabou levando. Crônicas capítulo 15. E eu quero dar um relato rápido sobre a Arca da Aliança. Quem aqui viu Indiana Jones, os caçadores da Arca Perdida? Quem viu? Vários, muito legal, né? O filme Indiana Jones, ele liberou uma busca pessoal minha e de muitas pessoas sobre realmente o que era a arca, o que significava a arca. O que nós sabemos é que Deus deu ordem a Moisés para que ele construísse uma arca de madeira de acácia. Inclusive lá na minha casa nós temos uma árvore de acácia. Revestisse ela com ouro, para que nela fosse guardada as 2 tábuas da aliança, a vara de Arão e um pouco do maná. E aonde ela fosse levada era feita uma tenda, uma mexicã. E naquela tenda aquela arca era guardada. E quando eles paravam e montavam tudo, a presença de Deus, diga comigo, a presença de Deus, mais forte, a presença de Deus se manifestava sobre a arca. Então a arca se tornou um objeto para aquelas pessoas que representava essa presença. Com a arca eles venciam guerras. Então Israel, quando entrou para tomar a terra de Canaã, depois de 40 anos peregrinando no deserto, eles levavam a arca na frente. Josué atravessa o Rio Jordão, e quando a arca para diante do Rio Jordão, ele se abre. E enquanto os sacerdotes e levitas estão ali com a arca, uma parede de água se formou, retendo para que todo o povo passasse. Então a arca representava a presença, a autoridade, o poder, também a justiça de Deus. Ela tinha uma tampa, essa tampa. Está vendo essa tampa? Deus falou que fizesse uma tampa e botasse 2 querubins na tampa. E que eles olhassem, que eles ficassem com a face para baixo, como se eles estivessem vigiando aqueles elementos dentro da arca. Mas não era apenas isso o significado. Por que aqueles querubins estavam ali? Aqueles querubins, quantos eram? Quantos querubins, irmãos? Quantos querubins? Aqueles querubins eram testemunhas de Deus. Porque a Bíblia diz que diante de 2 testemunhas todo juízo é estabelecido. Então o Senhor determinou que o sacerdote entrasse uma vez por ano no dia de Yom Kippur. Diga comigo, Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então era feito um sacrifício, e aquele sacerdote entrava na presença de Deus no Santo dos Santos. Ele ia com sinos nos pés, e cada vez que ele dava o passo ele tinha que fazer barulho, porque ele tinha que entrar limpo, santo. Deus não manifestaria a presença dele se não houver santidade. Repita comigo: sem santidade não há presença. Não há presença, irmãos. A presença de Deus se manifestaria se cada palmo daquele lugar fosse santificado, consagrado. Então o sacerdote entrava amarrado com uma corda nos pés. Se não continuasse fazendo barulho, eu digo aqui, igreja, em nome de Jesus, vocês são muito quietos, porque quem está na presença de Deus faz barulho. Posso ouvir amém? Então aquele sacerdote entrava batendo os pés, e aqueles sinos eram ouvidos, e ele chegava diante da arca com sangue nas mãos, com sangue num galho de isopo, e ele aspergia sangue sobre a arca. E no momento que ele aspergia sangue daquele cordeiro que foi morto lá fora, inocente, que não tinha culpa de nada,
Um animalzinho doce. Quem foi lá no sítio, no encontro de adolescentes, viu como que uma ovelha é doce. Né, Sheila? Né, Ângelo? Sheila começou a chorar. Quando eu comecei a falar de ovelha, Sheila começou a chorar. Um animal que não faz nada. Ele era sacrificado, e quando o sangue dele batia no propiciatório, Deus se tornava propício. Deixa eu lhe falar uma revelação aqui. Quando o sangue de Jesus foi aspergido sobre aqueles que estavam ali embaixo, sobre aquele soldado, quando ele furou Jesus, o sangue caiu sobre ele. Deus se manifestou, irmãos, e o véu do templo se rasgou. Tamanha foi a glória e tamanho foi o prazer que Deus viu no sacrifício do seu filho, que a glória dele não conteve dentro do templo. O véu não se rasgou apenas por causa da graça. O véu se rasgou porque a presença de Deus, que era contida, ela saiu para fora. E ele disse: a todo aquele que crê em mim, eu lhe darei a minha presença. Porque é ele que santifica. Muita gente não tem essa revelação. Por que o véu rasgou? Irmãos, os apóstolos não voltaram para o templo. Eles saíram e começaram a pregar o evangelho, porque a presença a partir daquele dia sai de 4 paredes e passa a habitar em corações de seres humanos, porque ele mesmo disse: o meu Pai não habita em templo feito por mãos humanas. E a segunda vez Pedro olha para ele: que templo maravilhoso, Senhor, que dia o Senhor estabeleceu esse reino? O meu reino não é dessa terra. E eu vou falar mais: esse templo que está aí, eu vou destruí-lo, e eu vou edificar um em 3 dias. Você pode aplaudir a Jesus? Esse é o templo. O templo que não é feito por tijolos. Aí você vai perguntar: pastor, e a arca? Você falou da arca. Calma. Porque a arca representa uma coisa apenas para nós, irmãos: a presença e a manifestação da presença de Deus. Capítulo 15. Capítulo 15 de Crônicas. Nós sabemos que a história da arca fala que ela foi roubada pelos filisteus. Os filisteus levaram para um lugar, para um outro templo, templo de Dagon. E nós sabemos que a arca trouxe juízo para os filisteus. Então a primeira verdade que eu quero dizer para você: para o idólatra, para o infiel, para o iníquo, a presença de Deus traz juízo. Já quero deixar vocês tranquilos, vocês são crentes, posso ouvir amém? Quantos aqui creem em Jesus? Então pelo sangue de Jesus você tem acesso à presença de Deus, porque Ele te limpa do pecado. Mas para aquele que blasfema, para aquele que é contra Deus, para aquele que é contra Cristo, a arca vai trazer juízo. Que povo é esse, irmãos? Deixa eu falar aqui. O povo que recebeu juízo quando roubou a arca é o mesmo povo hoje, mesmo povo que está lá em Gaza. Os seus filhos, os mesmos descendentes. Está diante dos nossos olhos acontecendo Ezequiel 38. Está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo acontecer. E a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. A arca foi roubada pelos filisteus, mas a maldição se estabeleceu de uma forma tão terrível que eles botaram a arca num carro de bois e mandaram de volta para Israel. A arca foi vista. E aí eles correram e pegaram a arca e avisaram. Olha, eles devolveram a arca, porque eles tinham vencido a guerra contra Israel, porque Israel pecou. E de repente Davi se torna rei de Judá, depois rei de Israel. E Davi tem uma ideia: olha, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém, vamos botar ela no lugar dela, vamos colocar a tenda que Davi construiu é o mesmo lugar onde é o templo. Ele construiu a tenda onde hoje é a cúpula da rocha, porque Davi falou: eu fiz uma casa para mim, eu tenho que trazer, e no futuro eu vou fazer uma casa para o Senhor. E nós sabemos que ele foi lá
não viu o problema, né? Ele deve ter visto assim: peraí, os filisteus mandaram a arca no carro, vamos aproveitar esse carro de boi aí, vamos botar a presença, vamos trazer para Jerusalém. E todos nós conhecemos que Davi pôs a arca no carro de bois e o carro começou a andar. Não era asfalto não, irmão, era estrada comum. Quem foi daqui para o sítio sabe que tem buraco. E de repente aquela roda de madeira bateu num dos buracos e a arca iria cair no chão. Usar com temor do Senhor. Eu creio que era um homem santo, irmãos, porque se estava ali perto, era um homem santo. Ele foi amparar a arca e ele morreu na hora. Ele teve um ataque cardíaco, ele foi fulminado, eu não sei o que aconteceu, mas ele morreu na hora. Isso chegou aos ouvidos de Davi, tudo parou. E Davi teve que consultar a Deus, teve que avaliar como ele estava tratando aquele objeto que representava a presença de Deus. Deixa eu lhe falar algo, irmãos. Não leve de qualquer forma a presença de Deus. Eu estava aqui com o louvor, ministrava aqui antes deles cantarem. Eu falei: vocês são profetas no altar, preste atenção como vocês vão falar, porque as ovelhas do Senhor estão ali embaixo e você é instrumento para ministrar as ovelhas do Senhor. Quantos aqui receberam com louvor essa noite? Porque o Senhor primeiro nos santifica, nos purifica, depois nos usa para trazer a sua presença. Uzá morreu e nós sabemos que a arca foi levada para a casa de um homem. Qual o nome dele? Hoje nós demoramos dizer o nome de Obed-Edom, né? O nome dele é Obed-Edom. O nome Obed significa, irmãos, servo. Obed-Edom significa o servo de Edom. Hoje eu também falei sobre Edom. A palavra Edom é vermelho. Edom tem um significado, irmão, que é confrontante para nós, porque a palavra servo de Edom é aquele que serve aquele que o persegue, ou aquele que é inimigo. Quem era inimigo de Israel? Quem se tornou por um tempo inimigo de Israel? O seu irmão Esaú. E Jesus nos ensina isso: amai os vossos inimigos. Obed-Edom fica por 3 meses a arca na casa dele. O que acontece? Ele prospera, ele cresce, ele é abençoado. Eu quero dizer, irmãos, que nós conhecemos a Deus e atraímos a sua presença, e a presença do Senhor, ela nos faz crescer, ela nos faz ter abundância de alegria na tua presença. O Senhor não nos chamou para viver com a mente, com amarras e cadeias e sofismas para nos colocar na miséria. O que nós estamos vendo hoje acontecer no mundo, irmãos, é o espírito de destruição que está vindo sobre o mundo, porque o tempo do fim chegou. Eu vou repetir: o tempo do fim chegou. Pode ser daqui a 10 anos, mas já chegou. Talvez você não escute muito o que está falando na televisão, mas a Turquia está se levantando agora contra Israel. Turquia e a Rússia está declarando que vai mandar aviões contra Israel. A Rússia. Ezequiel 38 fala isso, que o reino do norte, aí você tem que pegar o mapa e ver, se levantará. Mas eu quero dizer que eu defenderei o meu ungido. Está escrito. Porque a presença de Deus, irmãos, ela estará no meio daqueles que obedecem os seus mandamentos, daqueles que guardam a sua aliança. E Davi entendeu isso. Não é de qualquer maneira que nós vamos levar a arca. Diga comigo assim: a arca do Senhor é levada por homens santos. Mais forte: a arca do Senhor é levada por sacerdotes. Deixa eu profetizar, você que é homem aqui: o Senhor te chamou, homem, para carregar a arca do Senhor. O Senhor deu a você, homem, a autoridade para carregar a presença dele. Por isso, tome essa palavra essa noite, tome essa palavra no teu coração e faça dela o seu estandarte, porque o Senhor te chamou para levar a presença dele. Versículo 1: quando Davi tinha construído as casas para si da cidade de Davi, ele preparou o lugar para a arca de Deus. Então armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus.
pois foi para isso que o Senhor os escolheu, para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Versículo 11. Em seguida Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Semaías, Eliel e Anadab, e lhes disse: vocês são chefes, companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor. A presença de Deus é movida por homens e por mulheres que se consagram para Deus. Deixa eu lhe falar, queridos, a cruz ela nos limpou, mas é a palavra de Deus que nos santifica, e é através da palavra, através do jejum e através da oração que nos consagramos para atrair e para trazer a presença de Deus. A Bíblia diz: eu vos dei autoridade sobre demônios, e ele diz: toda autoridade foi me dada, por isso vão e façam discípulos. A arca do Senhor nada mais, nada menos para nós é como a presença do próprio Cristo na terra através da igreja, porque ele é a vara de Arão, porque ele é sacerdote. Ele é a própria lei encarnada, porque ele diz que ele cumpre toda a lei na carne, e ele é o pão que desceu do céu. Porque a Bíblia diz que se o trigo cair do céu, cair na terra, não morrer, fica sozinho, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus cumpre todos os requisitos, porque ele é a arca que nós levamos. E Davi entendeu isso. Davi ainda não tinha discernido, e quando ele entendeu que ele precisava notar que havia um povo, haviam pessoas que tinham autoridade para levar a arca, ele chama os levitas. Eu quero dizer aqui, irmãos, levita não é só o que toca aqui, que canta, não. Levita é todo aquele que foi chamado para servir a Deus como sacerdote. Você pode dizer amém? Todos aqui, homens e mulheres, são sacerdotes do Deus vivo, porque ele diz: de reino, tribo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você pode aplaudir a Jesus? Todos que são chamados, todos que são chamados pelo nome dele. Versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca dele, apoiando com varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado. Versículo 19. Então os músicos, ouve aí músico, Emã, Asaf e Etã, deveriam tocar os símbolos de bronze. Cadê Richard? Ouve, Richard, essa é para você. Deixa eu lhe falar, irmãos, existem ritmos que foram criados por Satanás. Existe uma frequência que é tocada para rituais feitos na África, hoje ainda, para prostituição. No Brasil nós vemos acontecer nas comunidades. Eu não vou tocar aqui, mas é tu tá. Não vou repetir. Esse ritmo ele é dedicado a uma entidade. Por que, irmãos, existem ritmos dedicados à entidade? Por que existem ritmos feitos por sertanejo universitário? Ritmos feitos que aparentemente para nós é inocente. Por que existe esse ritmo? Porque existem ritmos celestiais feitos por Deus para o louvor da sua glória, e Satanás tem inveja e ele quer adoração para ele. Você que é levita que está aqui essa noite, deixa eu lhe falar algo. O Senhor lhe chamou e lhe deu dom para o louvor da sua glória. Não negocie seu dom.
O Senhor lhe chamou, baterista, para tocar símbolos e tambores para o louvor da sua glória. Nós vamos ver nesse texto que Davi conclama os levitas e fala: olha, eu quero que vocês cantem, a igreja está de pé. Nós tocamos hoje aqui. Lembra que alguém criticou Davi, né? Milcal foi lá e falou: você estava dançando igual Para que esse exagero? Irmãos, deixa eu falar para você, quando nós nos rendemos na presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, há uma frequência espiritual, há um louvor que alcança o céu. Nós entramos na presença dele quando nós somos atraídos, quando nós estamos limpos. Ele diz: quem subirá ao templo do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Os limpos de mãos e puros de coração. Se você está entendendo, irmão, abra sua boca, glorifique a ele, aplauda a presença dele. Nós não podemos honrar o mundo e honrar a Deus. Nós não podemos ouvir o mundo e ouvir a voz de Deus. Ou nós ouvimos a Deus, ou nós ouvimos o mundo. Fernandinho fez aí uma brincadeira na internet falando: quem é do Corinthians ouve e canta o hino do Flamengo. Todo mundo aqui viu isso. E nós continuamos ainda dando legalidade a Satanás, obedecendo a rituais satânicos, dizendo que tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos. Porque o Senhor nos chamou para a presença dele. E eu quero dizer que aqueles que querem a presença dele vão precisar pagar o preço de consagrar-se para ele, de resistir ao pecado. Zacarias, Aziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Messias, Maacéias, Benaia deveriam tocar liras. Toca aí, varão. Quem está entendendo, diga amém. Acompanhado de sopranos. E aí tem um camarada aqui tremendo aqui: Matitias, Elifeleu, Miquinéias e quem mais? Obed-edom. Você pode dizer amém? Obed-edom não era qualquer pessoa. Obed-edom era servo do Senhor, adorador. Obed-edom tem a revelação de Deus quando a arca pousa na casa dele 3 meses. 90 dias a arca fica na casa do Obed-edom. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus levantou uma geração que, se quiser, e ele diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é a presença de Deus contínua na tua vida. O Senhor te prometeu que ele não ficaria 90 dias, mas ele ficaria todos os dias até a consumação dos séculos. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você pode aplaudir? A promessa dele é da presença contínua. A promessa dele é da presença que vai todos os dias. Exemplo, nós temos oportunidade da presença de Deus toda semana aqui e não nos importamos. Nunca se viu tanto material na internet. Tanto material. Tem Bíblia em várias versões, N livros, N esboços. Qualquer um pode pregar. E por causa dessa avalanche de coisas, muita gente não se importa mais com a palavra do Evangelho. Não é culpa dessas pessoas. Mas Satanás soube usar uma estratégia. Eles estão com fome? Empanturra ele que eles vão enjoar. Estão com fome? Dá bastante porque eles vão enjoar. E nós vemos hoje a Europa dar as costas para a palavra e se voltar para mentiras. O Evangelho tomou uma proporção na Europa tão degradante que nós vemos hoje os islâmicos zombarem dos cristãos, porque os cristãos relativistas estão hoje promovendo ideologia de gênero dentro das igrejas, e os islâmicos só cruzando o braço falando: obrigado por vocês nos ajudarem.
Porque nós queremos nos engordar, mas não queremos nos santificar. O Senhor nos chamou para nos santificar. O Senhor nos chamou para nos irmos contra a vontade, contra a nossa vontade, e a obedecermos à vontade de Deus. Foi isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para nadar descendo o rio. Ele nos chamou para ser como Salmão na Piracema, subindo o rio para cumprir o propósito e deixar o legado para o futuro. Porque o propósito de Deus é um só: que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Se você crê nisso, aplauda, abra a tua boca, glorifica. Ele nos chamou para a sua glória, Ele nos chamou para a sua presença. Mas Satanás tem enganado muitos, dizendo que a presença de Deus é negociável. Deixa eu falar algo, querido. A presença de Deus não vem em carro de burros. A presença de Deus não vem em carro de bois. A presença de Deus vem em lombo de homens e mulheres santos, que se consagram, que se prostram, que se humilham, que se arrependem e voltam para Ele. Se você recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus, abra sua boca. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Hoje à tarde, antes de trazer essa palavra, eu falei: Senhor, qual foi o pecado que eu fiz hoje? Aí não veio nada na minha cabeça. Ontem também não veio nada, e anteontem. Eu quero dizer que você vai chegar nessa realidade, irmão, quando você vai procurar pecado para confessar, e você vai ter dificuldade de confessar pecado. Porque o Senhor já chegou num relacionamento na presença dele na tua vida, que você vai falar: Senhor, obrigado, me mantenha santo, me mantenha limpo, me mantenha santo, me mantenha limpo. Lembra de Daniel? Daniel tinha revelações, Daniel tinha sonhos, porque ele era santo. E quem que é santo? Santo é aquele que luta contra o pecado. Não é aquele que não tem pecado, mas aquele que está combatendo e está vencendo todo dia a sua carne, está vencendo todo dia sua mente, está dizendo para ela: olha, fique na tua, porque quem manda aqui é o Jeová de Sevaote. Quem manda aqui é aquele que reina sobre a terra, aquele que está assentado no trono, é Ele que manda aqui. Posso ouvir amém? Kenanias, o chefe dos levitas, Obed-edom e Azazias devem tocar as harpas em oitavas, marcando o ritmo. Para quem não sabe o que é harpa, aqui na igreja, é o violão, é o baixo. Deus está usando o Fernando ali, ó. Você não está percebendo, mas essa frequência, ela foi dada por Deus a ele, para que a mensagem entrasse no teu coração. Talvez você não tenha a revelação de como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona no âmbito espiritual. Assim como há uma frequência para abrir portas, há frequência que são de profanação. E isso vem pela música. E eu quero dizer essa noite: Deus vai liberar sobre a sua vida uma frequência que você vai alcançar a presença dEle diariamente. Eu posso ouvir amém? E assim, com grande festa, versículo 25: Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca do Senhor, e os músicos, e Kenanias e o chefe dos músicos. E Davi também vestia um colete sacerdotal de linho. Versículo 29, para eu encerrar. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela, e aconteceu que, ao ver o rei dançando e celebrando, ela desprezou em seu coração. O que nós vemos, irmãos, no relato da entrada da arca, e eu vou parar aqui por causa do horário, é que
havia um contexto qual a presença de Deus foi tirada, e esse contexto foi um contexto de pecado contra Deus. Eu amo Israel, mas Israel é o perfeito exemplo para nós do que não fazer. Israel pecou com idolatria, e por causa disso a arca foi tirada de Israel. Porque Deus não divide a sua glória, Ele não deixa que você compactue no mesmo tempo com Ele outro Deus. E Jesus fala de Mamon, lembra de Mamon? Ou adorarás a Deus e Mamon, porque o Deus de Roma era Mamon. Roma ensinava as pessoas a amarem o dinheiro. Mas nessa época, quando a arca foi tirada e Deus devolve por causa de Davi, Deus retorna com sua presença. Eu ensinei essa manhã que Davi significa meu amado. E Davi também significa a presença de Jesus. Jesus fez a mesma coisa que Davi. Jesus entra em Jerusalém e as pessoas saúdam Jesus dizendo Hosana. Mas alguns disseram e menosprezaram a Jesus. Assim como Milcal desprezou Davi, deixa eu lhe falar, muitos vão desprezar a palavra de salvação, muitos vão desprezar aqueles que carregam a presença. Mas deixa eu falar para você, não se importe com quem menospreza você que carrega a presença do Senhor. Você que carrega a presença do Senhor terá a sua recompensa. Os que desprezam vão ficar estéreis. Mical ficou estéril, mas Davi cumpriu o propósito. E nós sabemos que quando a arca entrou em Jerusalém, Jerusalém prosperou. Até o reinado de Salomão, a arca fez com que Israel prosperasse e a presença de Deus não os abandonou mais. Até a invasão no último reino, o reino de Joaquim. Até lá muitas coisas aconteceram, mas o Senhor foi fiel e cumpriu sua palavra. E eu quero dizer essa noite que Ele é fiel também com a sua igreja. Fique de pé. Nós vamos encerrar esse culto. Nós vamos declarar essa noite, irmãos, que nós não queremos mais que a arca do Senhor seja removida dessa nação. Nós estamos vivendo, queridos, dias que o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Nós estamos vivendo dias que Ele está dizendo que Ele está à porta. Essa tarde eu estava ouvindo as últimas notícias sobre a guerra de Israel. E uma das coisas que me impressionou foi que eu pensei que ia demorar aí pelo menos uns 3 ou 4 anos para que Israel recebesse ameaças do norte, que é o norte. O norte é a Turquia, o norte é a Rússia, o norte é a China. E hoje Israel está enfrentando uma guerra que ele ganha fácil, que é a guerra contra a resistência, né? Que é Líbano, Síria e Irã. À frente da resistência contra Israel. Israel ganha. Aliás, Israel vai ganhar tudo. Mas o que o Senhor deixou para nós na sua palavra é: quando ouvires guerra e rumores sobre guerra, calmem, ainda não é o fim. O que nós estamos ouvindo todo dia é: terceira guerra vai acontecer guerra, e a guerra é assim, e a guerra é assada, e a guerra é... Deus está falando todo dia. Eu vou repetir para ver se você está ligado. Deus está falando conosco todo dia. Deus está informando através do YouTube, do seu celular. Você não tem desculpa para não se preparar. Deixa eu lhe falar algo aqui, querido. Aqueles que não estiverem carregando a arca vão ficar.
Aqueles que não estiverem ligados daquilo que Deus está falando vão ficar para trás. A Bíblia diz que quando vier eles não estiverem preparados, como aquelas virgens que não carregaram o seu azeite, que não encheram a sua botija de azeite, vão ficar. E o que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo. O azeite, ele vem pelo desejo que você tem de conhecê-lo. O azeite é aquele fogo que foi derramado no capítulo 2 de Atos, quando em Pentecostes Deus abriu o véu e diz: eu cumprirei a profecia e eu vou derramar sobre toda a carne. Eu quero que você entenda que a palavra que foi escrita há 2000 anos é a mesma hoje. O Senhor não mudou na sua profecia. Quem mudou fomos nós. Nós é que nos acomodamos, nós é que nos deixamos levar, nós que ficamos vendo muito tempo o TikTok, o Instagram, o Facebook, e Ele está passando e dizendo: preciso de levitas para carregar a minha arca. Só quem pode nos livrar do pecado é o Espírito Santo. Irmão, você não vai ter forças para fazer isso sozinho. É necessário você dar o passo de fé. É necessário você se adiantar e dizer para Deus: Deus, eu não consigo, eis-me aqui, por favor, salve-me da sua justiça, porque a justiça dele virá e o iníquo perecerá, mas os justos se alegrarão na sua presença. Vai se cumprir, irmãos, o Salmo 68. O Senhor vai se levantar do seu trono em favor de Israel. Ontem mais de 500 mísseis foram lançados contra Israel. Aí a TV: não, o domo de ferro. Que domo de ferro, meu irmão? Foi o Senhor dos exércitos que parou, porque Ele diz que o guarda de Israel não dorme jamais. Ele revelou, Ele deu inteligência, Ele disse como construir, mas quem protege é Ele, quem luta por Israel é Ele, e Ele lutará pela tua igreja. Levante a sua mão, comece a dizer: Senhor, tenha misericórdia. Diga mesmo: tenha misericórdia, Senhor, da minha distração. Nós estamos preocupados amanhã com o trabalho, com as contas, mas não estamos preocupados se a nossa botija está com azeite, se nós estamos preparados, se estamos adestrados para carregar a arca. Ele nos chama para Nova Jerusalém. E assim como no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos igual nós aqui essa noite. Se vocês não estão vendo sinais, eu quero dizer: Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, que Ele nos deu um celular para acompanhar as profecias dele. Porque se nós não tivéssemos celular, internet, energia, jamais saberíamos da sua vinda. Jamais. A gente ia ficar aqui no Brasil, ele ia voltar lá em Jerusalém. Todo mundo aqui ia morrer e ia para o inferno. Que é isso, pastor? É, querido, hoje nós acompanhamos as profecias online, ao vivo. Nós acompanhamos as profecias e nós sabemos o que Ele está fazendo, o que Ele fez e o que Ele fará. Nós sabemos agora. Mas parece que essas informações não são importantes. Peça ao Senhor assim: Senhor, me dá sensibilidade. Fala com Ele agora, em nome de Jesus, querido. Fala: Senhor, me dá sensibilidade. Eu não quero que passe e eu não veja a sua visitação. O Senhor quer te visitar essa noite. Abra sua boca e comece a falar com o Senhor agora. Chama o Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente outras línguas começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. Do outro lado a igreja
Começa a dizer, levante suas mãos. Me batiza com fogo. Clame a presença dele. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus. Me batiza com fogo. Me batiza, Senhor.